Olá, seja você muito bem-vindo aqui ao nosso canal Latitude 10. Eu sou o professor Luciano e estamos aqui para a nossa quarta aula já sobre Geografia e História de Rondônia para o concurso da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Bom, eu sei que vocês estão preocupados porque o edital foi suspenso, mas o concurso vai acontecer com o edital suspenso ou não. Uma hora eles vão ter que suspender essa suspensão e aí nós vamos ter o edital aí funcionando. Então até lá, aproveitem para estudar, tá bom? Não fiquem aí sem estudar porque vez ou outra essas medidas legislativas, judiciárias, elas são revertidas e aí você precisa estar atento e estar preparado também, tá bom? Então se liga aí na nossa aula número 4 de Geografia e História de Rondônia. Hoje vamos falar da mineração no Vale do Guaporé e lá no final do vídeo a gente vai desenvolver uma questão, falar sobre uma questão aí da própria banca Sebrasp, tá? A mesma organizadora, sobre o assunto que a gente vai conversar hoje. Vamos lá então. De antemão, primeiramente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? As pessoas que são membros do canal, elas vão ver esse vídeo primeiro do que quem não é membro do canal, então tem aí a abinha Seja Membro, que você pode participar também, e você pode assistir os nossos conteúdos antes do seu concorrente, por exemplo, tá bom? Então fiquem atentos aí, para quem é membro do canal, o vídeo aparece primeiro. Nós temos aqui aquela linha do tempo da aula passada, eu trouxe nessa aula propositalmente para a gente não esquecer e que a gente nessa aula ainda estamos falando do período colonial, tá bom? A gente vai falar ali propriamente do século XVIII e do século XIX, que a gente tem uma boa parte aí do período colonial da nossa história. Bom, a gente vai falar aqui sobre o mercantilismo, tá? O mercantilismo e a mineração no Vale do Guaporé. O que é mercantilismo, professor? O mercantilismo era uma política econômica que existia no mundo, principalmente ali no período das grandes navegações, que ela era baseada ali naquela idade moderna, né, ela era baseada no acúmulo de metais. O mercantilismo era principalmente ali o ouro e a prata como formas de riqueza. Então, a metalização, tá? O metalismo das economias. Quanto mais ouro e prata se tinha, mais rico era aquela nação, mais rico era aquele reino. Então, por isso que Portugal e Espanha disputavam vastos territórios na América, na Ásia, na África, né? Territórios esses que poderiam ter essas riquezas minerais. Portugal colonizou o Brasil a partir de 1500, 1530, né? Passou a colonizar com grande intensidade. Mas somente em 1708, ali por volta de 1708, 1709, que finalmente Portugal consegue encontrar ouro aqui no Brasil. E esse ouro ele foi encontrado, tá? Esse ouro ele foi encontrado lá no estado de Minas Gerais. Minas Gerais, até então, né, se consolidou como um grande centro minerador do nosso país. Tá, mas o que isso tem a ver com a nossa região aqui, Rondônia? Calma que a gente vai chegar lá. Surge nesse momento, então, o conflito dos emboabas. O que aconteceu? Os brasileiros que aqui estavam, né, os que já se consideravam ali brasileiros no período colonial, eles não queriam pagar para Portugal encargos, né, impostos sobre esse ouro extraído, o famoso 1/5 lá, né? E aí eles entram em confronto, né, com a coroa e esses são expulsos daquela região ali de São Paulo, de Minas, para o Centro-Oeste. Ao serem expulsos para o Centro-Oeste, em 1718, essa galera, né, principalmente paulistas, essa galera começa a procurar riquezas ali no Centro-Oeste brasileiro. E é o que acontece. Em 1718, Pascoal Moreira Cabral descobriu ouro no rio Cochipó-Mirim, tá? Que é um afluente do atual rio Cuiabá. E aí se descobre ouro na região, claro, a notícia vai se espalhar e aí a galera começa a vir com muita intensidade da Vila de São Paulo, né? E atraiu essas pessoas. Só para você ter uma ideia, o rio Cochipó-Mirim, afluente do rio Cuiabá, é a região ali da cidade de Cuiabá atualmente, tá? A capital do Mato Grosso. E aí, em 1722, foi descoberta a Lavra do Sutil, uma região aurífera que descoberta ali pelo bandeirante Miguel Sutil, tá? Que hoje, inclusive, tem uma avenida bem famosa em Cuiabá, uma grande avenida, chamada Miguel Sutil, em homenagem a esse bandeirante, que atualmente compreende ali, então, o bairro do Baú, na cidade de Cuiabá. Então, foi descoberta essa Lavra do Sutil, a cidade de Cuiabá está sobre, né? Ela está sobre uma área que foi de mineração ali no século XVIII. Então, ela está sobre esse local. E aí foram surgindo os arraiais, né? Esses arraiais de mineradores.
O Arraial de Mineradores foi levado então a essa condição de vila, tá? Com o nome oficial de Vila Real do Nosso Senhor do Bom Jesus de Cuiabá. Sim, antigamente a cidade tinha uns nomes bem compridos, né? E hoje é só Cuiabá. E aí, em 1736 e 37, dois irmãos ali, o Fernando e Arthur Paes Barros, eles encontraram ouro no Vale do Guaporé, do Mamoré, Madeira, nessa região aqui onde hoje compreendemos Rondônia. Então a gente já saiu daquela situação de que a galera foi expulsa lá de Minas, né? E foram adentrando o Centro-Oeste. E aí eles fundaram, eles encontraram ouro primeiramente em Cuiabá e depois no Vale do Guaporé. E foram fundando aí as primeiras povoações, né, de Santa Ana e São Francisco Xavier, às margens do rio Guaporé. Essas primeiras povoações elas foram fundamentais para que desse suporte a esse processo de exploração do ouro aqui na Amazônia. E aí, em 1733 e 1737, o rei de Portugal, porque não tinha muito controle desse território, ele proibiu a navegação pelos rios Guaporé, Mamoré e Madeira, até que pudesse organizar uma fiscalização eficiente, evitando então o contrabando do ouro pelos espanhóis. Bom, o que aconteceu? Portugal era muito interessada no ouro que tinha-se aqui na região. Porém, vendo a dificuldade de se levar soldados, de se levar um aparato militar e um aparato burocrático do Estado, né, da coroa portuguesa, vendo essa dificuldade, eles vão lá e falam, não, está proibido navegar no rio, nos rios Guaporé, Mamoré e Madeira, entre esse período aí de 1733 e 1737. Para que isso? Qualquer pessoa que fosse navegar por ali seria preso, né? Estaria descumprindo uma ordem da coroa e evitando então a extração desse ouro sem nenhuma fiscalização e, consequentemente, o contrabando com os espanhóis pelo rio Mamoré, já que o rio Mamoré nasce no que hoje conhecemos como a Bolívia, então poderia ser uma rota ali de contrabando com os espanhóis. Aí eu trouxe até um mapinha que mostra ali a bacia do Guaporé, né, e do Mamoré, para a gente observar bem, tá? Aqui, olha só, a bacia do rio Mamoré e a bacia do rio Guaporé, tá? Então aqui a gente tem uma situação em que ficava muito próximo das terras, a fronteira, né, atualmente, inclusive, do que era domínio espanhol, então tinha essa preocupação. Só que em 1742, um camarada chamado Manuel Félix de Lima, ele havia investido muito, ele era um comerciante, havia investido muito para vender nessas áreas, né? O garimpo sempre atrai muitos comerciantes, e aí ele desobedeceu às ordens régias, né? Para evitar o comércio clandestino de ouro. Então ele desceu os rios Guaporé, o Mamoré, ele desvia, ele entra no Mamoré, tá? Ele entra no Mamoré até as possessões espanholas ali, em missões espanholas, e depois ele retorna pelo Mamoré, pega o Rio Madeira, o Amazonas e chega a Belém. Ele praticamente inaugurou ali uma rota econômica muito estratégica, muito boa para os portugueses, pelo oeste do Mato Grosso, né, a capitania do Mato Grosso, atual Rondônia, até a cidade de Belém do Pará. Então, ligando o centro-oeste aos portos do Pará. Manuel Félix de Lima ele teve uma consequência muito grande sobre isso, né, porque ele acabou sendo preso e enviado a Portugal depois dessa epopeia, dessa travessia toda. Ele e esses outros mineradores, tá? A região era de difícil penetração, gente. A gente tem que lembrar que era uma região de difícil penetração. As epidemias matavam muitas pessoas, os ataques indígenas matavam muitas pessoas, então eram aventureiros mesmo, eram pessoas que se aventuravam muito nessa região. Era muito perigoso passar por aqui nesse período. Bom, e aí os espanhóis começam então a expandir suas missões no Vale do Guaporé. Os espanhóis, percebendo que Portugal não estava muito ali ligada com aquele território, começam a expandir suas missões. Aí nós temos duas missões importantes, as missões de Morros e de Chiquitos. Elas expandem na margem esquerda do Guaporé, até aí tudo bem que a margem esquerda do Guaporé era de domínio espanhol mesmo, fundando a missão de Santa Rosa na margem direita do Guaporé, ou seja, numa área que pelo tratado, o que viria a ser o Tratado de Madrid, né, que ainda não estava promulgado, seria uma área de domínio português, já que Portugal, né, já tinha conquistado esse território. E aí começou a preocupar as autoridades portuguesas por causa dessa proximidade dos espanhóis com essas áreas de região mineradora, do ouro. E aí em 1748, Portugal então decide criar a capitania do Mato Grosso, 2 anos antes do Tratado de Madrid, tá? E aí, em 1748,
com o objetivo de controlar a produção aurífera, principalmente no Guaporé, ou seja, fundir esse ouro ali mesmo na região. Então, Portugal enviou Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, por isso nós temos uma cidade em Rondônia chamada Rolim de Moura, para se tornar o primeiro governador. E aí ele vem com esse intuito e criou então a capital, né? Ele fundou a capital em Vila Bela de Santíssima Trindade, uma cidadezinha bem pequena hoje do Mato Grosso, tá? Que está mais próximo aqui de Rondônia do que de Cuiabá, mais precisamente. E aí, Dom Antônio Rolim de Moura trouxe soldados, né? Trouxe todo um aparato militar, burocrático da coroa portuguesa e construiu o primeiro forte na região, o Forte Nossa Senhora da Conceição, construído na antiga missão de Santa Rosa. Esse forte foi atacado pelos espanhóis e os portugueses conseguiram depois expulsá-los dali. Criou também mecanismos para cobranças de impostos, olha, aquele aparato burocrático que eu falei, tais como a ouvidoria. A ouvidoria era o quê? Era uma casa de fofoca, vamos dizer assim, né? Onde as pessoas deduravam quem estava fazendo contrabando de ouro. Aliás, se fosse pego contrabandeando ouro na região do Guaporé, a pessoa era condenada à morte, tá? Uma vara de juiz de fora, a casa de fundição, ou seja, o ouro extraído no Guaporé, ele já tinha que sair com o selo da coroa portuguesa. Se fosse pego navegando pelo rio com ouro sem o selo da fundição, né, da casa de fundição, essa pessoa era presa. E os postos alfandegários de cobranças de impostos. E também fortaleceu todo o aparato militar, diante daquelas pretensões espanholas, desenvolveu a colonização da região, né, estimulando os colonos a produzirem alimentos, a criar um gado, a se fixar na região. Então, Dom Antônio Rolim de Moura foi fundamental nesse processo de ocupação. O que eu já quero adiantar aqui, que observando toda essa nossa história, é que o Vale do Guaporé, Mamoré e Madeira cai por terra muito do que se tinha de que a região amazônica não era habitada, né? Então a gente já tem ali em 1748, 1723, 1730, 1700, muita gente já instalando vilas, povoados na região. Então não era uma região desabitada como, por exemplo, se acreditava ali nos governos de Getúlio Vargas na criação do território federal, por exemplo. A capital de Vila Bela da Santíssima Trindade, então, foi escolhida estrategicamente para ter acesso à bacia amazônica, tá? Porque através de Vila Bela da Santíssima Trindade, ela ficou estratégica porque tinha acesso tanto à bacia amazônica quanto à bacia do Prata. Então, facilitava o escoamento da produção do ouro para os dois lados. Então, por isso que a capital ficou por ali, tá? E aí, o governo português, né, procurou coibir o contrabando, tornando mais eficiente, então, o comércio e mais gente fiscalizando, mais gente trabalhando também nesse território. Em 1755, foi liberada a rota comercial através da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, tá? Estabelecendo, então, esse monopólio dessa companhia de abastecimentos dos vales do Guaporé, Mamoré e Madeira, e essa companhia foi fundamental para o desenvolvimento, então, econômico aqui dos vales do Guaporé, Mamoré e Madeira. E o suporte, né, esse suporte de trabalho em toda a conquista da região se deu por mão de obra escrava, seja indígena e africana. A gente, quando fala da Amazônia, são poucas referências em relação à mão de obra escrava africana. Só que na região do Vale do Guaporé, a mão de obra escrava africana ela foi intensa. É por isso que nós temos, inclusive, alguns remanescentes quilombolas justamente nessas regiões do Vale do Guaporé, aqui em Rondônia. As nossas principais áreas quilombolas, né, de remanescentes quilombolas, são dessa região. Uma característica importante de todo esse processo eram os confrontos que haviam entre escravos, né, e os seus senhores aqui na região, entre indígenas e esses povos que estavam chegando, essas pessoas que estavam chegando, esses indígenas também escravizados. Havia muita fuga de escravos, né? A região era de difícil acesso, então havia muita fuga. Ora, esses escravos africanos também entravam em embate com povos indígenas, ora, eles se juntavam contra os seus inimigos maiores, né? A gente tem uma história muito, muito grande sobre quilombos, né? Na região do Guaporé. O quilombo do Piolho, por exemplo, foi amplamente estudado, inclusive. Então tivemos ali muitas populações que foram se desenvolvendo ao longo do rio e essa mão de obra. Por que a mão de obra escrava africana não foi tão utilizada assim na Amazônia?
por causa das condições da Amazônia. Eu vi um estudo uma vez que a média a expectativa de vida de um escravo africano quando ele chegava na Amazônia era de 3 a 6 meses de vida apenas de trabalho, porque ele acabava sucumbindo às doenças, à falta de alimentos, trabalhava muito dentro da água, né? Muito tempo ali em um ambiente muito úmido, insalubre, então essas pessoas elas não conseguiam viver por muito tempo na região. Então optou-se mais pela mão de obra indígena justamente por eles conhecerem a região, serem mais adaptados ao meio, ao espaço, tá? E nesse mercantilismo, né, nesse momento todo de ocupação, a gente tem momentos diferentes, né, de tentativas de instalação de postos de colonização no que hoje é o território rondoniense. A gente teve vários momentos, várias tentativas, todas elas meio que fracassaram, a gente sabe sobre isso, né? Em 1723, Santo Antônio do Alto Rio Madeira, onde hoje é a atual Vila de São Carlos, né, Santo Antônio das Cachoeiras em 1728, ambas pelo padre ali João Sampaio, Marquês de Pombal em 1757, encarregou Dom Antônio Rolim de Moura da fundação do povoado de Nossa Senhora de Boa Viagem de Salto Grande do Rio Madeira, né, fundada ali pelo juiz de fora Teotônio Guzmão, que inclusive nomeou a cachoeira que existia ali no local, né, a cachoeira de Teotônio. Então, foram várias tentativas, todas elas sucumbiram ou a ataques indígenas ou às doenças e epidemias locais, ou as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, as tentativas de ocupação dessas regiões não eram fáceis, dadas as condições que tínhamos aqui de clima, de povos que eram muito hostis à presença desses outros povos. Bom, em 1748, o governador do estado do Maranhão e Grão-Pará enviou uma expedição com José Gonçalves da Fonseca para explorar e mapear a navegação fluvial entre o Grão-Pará e o Mato Grosso, formada pelos rios Madeira, Mamoré e Guaporé. Então, essa expedição ela saiu de Belém ali em 1749 e ela retornou ali no final de 1750 com dados muito precisos. Isso favoreceu, inclusive, para a abertura dessa região para a navegação lá da Companhia do Maranhão e Grão-Pará, né? Da Companhia de Navegação do Maranhão e Grão-Pará, que fazia ali a principal rota comercial da região naquele momento. Então essas expedições elas foram muito importantes para estudos, inclusive verificando o número de cachoeiras, de corredeiras no Rio Madeira, já que o Rio Madeira é um rio que tem uma dificuldade muito grande de transpor as suas corredeiras, tá? E aí em 1753, buscando a proteção da fronteira da navegação do Rio Guaporé, o governador do Mato Grosso instala um posto fortificado em Santa Rosa, aquela missão espanhola ali no Guaporé, que no local, né, havia essa missão na margem direita, cerca de 4 quilômetros abaixo da atual cidade de Costa Marques, hoje, no estado de Rondônia. A partir do ano seguinte, Santa Rosa foi atacada pelos espanhóis, como eu já disse anteriormente, né, e os portugueses conseguiram retomar ali o controle da região. E aí, em 1759, aconteceu o seguinte, eles foram lá e construíram esse forte de Nossa Senhora da Conceição, na área ali onde os espanhóis haviam destruído, né, Santa Rosa. E em 1768 o forte foi reconstruído e recebeu o nome de Bragança, tá? Mas uma grande enchente do Rio Guaporé em 1771 danificou suas estruturas e ele foi abandonado posteriormente, tá? Então nós tivemos aí, em 1759 foi construído o Forte Nossa Senhora da Conceição, que foi destruído ali pelos espanhóis, e depois em 68 foi reconstruído, mudando a nomenclatura do forte para Bragança, e em 1771 ele foi destruído por uma enchente do Rio Guaporé, e aí as estruturas foram abandonadas, tá? Ali a gente tem uma foto, uma gravura, uma gravura que mostra como que era a estrutura desse forte, tá? Desse forte de Bragança, que foi destruído posteriormente pelo Rio Guaporé por uma enchente. Posteriormente foi escolhida uma outra área, porque eu estou falando de fortes aqui, de fortificações, se o edital não cobra fortificações. É porque é muito importante para você entender o contexto da exploração do ouro, da mineração no Vale do Guaporé, porque ali no Vale do Guaporé, essa mineração ela foi introduzida e fortalecida por essas incursões militares, né? Essas fortificações
para garantir o controle português do território da região e também a tranquilidade de Portugal, da coroa portuguesa, para explorar o ouro da região. Ali em 1773, o governador de Mato Grosso, Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, né, ele buscou um novo local, então, para construir um novo forte na margem direita do Guaporé. O objetivo dessa fortificação era o controle ali da região do rio Guaporé e o controle principalmente do contrabando de ouro, tá? A fortificação nunca entrou em batalha, não há nenhum registro, aliás, né, de que entrou em batalha, de que ela foi atacada ou algo assim. É uma fortificação muito imponente, muito grande. O Real Forte Príncipe da Beira é a maior fortificação portuguesa fora da Europa. E aí, em 1776, ele começou, 75, a pedra fundamental, 76 ele começou a ser construído, né? A cerca de 2 quilômetros do antigo Forte de Santa Rosa, abaixo do rio. E o forte foi ocupado em 83, em 1783, não sendo concluído, tá? Ele acabou sendo ocupado por falta de recursos para terminar a obra. Eles foram ali e ocuparam o forte. O engenheiro responsável inicialmente era Domingos Sambucetti, que morreu de malária, tá? Durante a sua construção. Ele acabou vindo a falecer. As intempéries da região, elas causavam muito essas mortes, né? E aí, Ricardo de Almeida Serra, que era sargento-mor, se não estou equivocado, ele inaugura a obra, né? Ele conclui a obra e inaugura a obra. Inaugura sem concluir, na verdade, né? E aí esse forte, ele possui aquele modelo francês de Vauban, ou Vauban, né? Como quiserem chamar, com 4 baluartes ali, apontados cada um para um ponto. E ali nós temos as canhoneiras, tem toda uma estrutura, né? Não vale a pena a gente ficar mordendo assim, falando tintim por tintim do forte, porque a gente precisaria de uma aula só para isso, né? Mas a gente precisa só compreender que nesse processo o forte não há registro de que ele foi atacado em algum momento, mas ele garantiu então a posse portuguesa desse território, tá? Ele fortaleceu a presença portuguesa no território e também fortaleceu a questão da fiscalização contra o contrabando de ouro. A fortificação ela foi muito utilizada, principalmente a sua prisão, a masmorra. Ela foi muito utilizada mais para as questões ali internas das imediações do forte, né? Muitas pessoas ficaram presas ali dentro da masmorra. Havia uma capela, havia casas dentro do forte, né? Ele foi abandonado na República em 1889, né? Quando nós temos a proclamação da República, ele foi totalmente abandonado e depois ele foi redescoberto por Marechal Rondon. E nesse período que ele foi abandonado, ele foi saqueado tanto por brasileiros quanto por bolivianos, tá? Ele foi totalmente saqueado, telhado, sinos, todos os materiais que se encontravam dentro da fortaleza foram saqueados ali nesse período e ele ficou, o que nós temos hoje lá são somente ruínas dessa fortificação. Bom, aí nós temos o período de decadência do ouro no Guaporé. Esse ouro era de difícil retirada, era o ouro de aluvião, aquele ouro que está na lama no fundo do rio, então ele tem um processo muito difícil de ser extraído, é um processo que envolve um trabalho muito árduo e também custa muitas vidas para fazer esse trabalho naquele momento, né? Vila Bela, que era aquele símbolo máximo do arrojado projeto colonial português de desenvolvimento de exploração do ouro na Amazônia e tal, ela é abandonada em ruínas, fica ali, é totalmente abandonada e a capital da capitania do Mato Grosso, então é transferida para Cuiabá. Com o fim da extração do ouro, a região é praticamente abandonada, servindo apenas para rotas de contrabando da prata andina. Então acabou se tornando ali uma rota de contrabando, de comércio, mas muito fraco, pouquíssimo, e aquelas populações, principalmente os ex-escravos, eles ficam ali abandonados também nesse espaço, e aí que a gente vai ter esses núcleos de povoamentos aí dos remanescentes quilombolas. Portugal então encerra as navegações nos rios, mantendo então a região em completo abandono, voltando a ter apenas algum significado econômico no primeiro ciclo da borracha, um tempo depois, que a gente vai falar na próxima aula aqui no canal, tá bom? E aí a gente vai aqui para uma questão, tá, da prova da Politec, que foi esse ano de 2022, para o cargo de perito, tá? Da mesma banca, a banca Sebrasp, que é a questão 2 dessa prova, a questão de Geografia e História de Rondônia. Olha lá, como governador da capitania de Mato Grosso, que englobava o território que viria a ser Rondônia,
Dom Antônio Rolim de Moura Tavares notabilizou-se por... Dom Antônio Rolim de Moura Tavares foi o primeiro governador da capitania do Mato Grosso. Ele foi enviado de Portugal para o Brasil exatamente para isso, com essa missão. Letra A. Comandar a demarcação das fronteiras da região, seguindo as decisões do Tratado de Madrid. Letra B. Submeter as exigências bolivianas de desocupação da margem direita do rio Guaporé. Letra C. Recusar-se a permitir a criação de núcleos populacionais para garantir a paz na região. Letra D. Expulsar os bandeirantes paulistas que entraram nas terras sob sua jurisdição. E letra E. Optar por não construir qualquer posto de vigilância ou fortificação na área. Bom, qual que era a missão de Dom Antônio Rolim de Moura na região? Era justamente, tá, pessoal? A letra A aqui, ó, justamente comandar a demarcação das fronteiras, marcar a presença portuguesa, ou seja, a criação da capitania do Mato Grosso em 1748 foi justamente para marcar. E durante esse período do governo dele, foi assinado o Tratado de Madrid. Então ele tinha que ali, ó, seguir as decisões do Tratado de Madrid e manter a ordem, manter o controle português sobre o território, tá? Então essa era a função principal, primordial. E outra coisa que ele foi incumbido de fazer era colonizar, ou seja, criar vilas, povoados para fortalecer a presença portuguesa dentro desse território que viria a ser o que hoje conhecemos como Mato Grosso e Rondônia, tá? E o Mato Grosso do Sul também, ok? Então, pessoal, olha, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu fiz uma aula mais curtinha, porque eu estava fazendo as aulas muito compridas. Se vocês tiverem dúvida do conteúdo, não deixa de perguntar aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de deixar seu like. E se você for membro do grupo, você vê a aula antes de todo mundo, tá bom? Então já fica ligado com isso aí também e você ajuda ainda mais o professor aqui, tá bom? Um beijo, um abraço e fiquem bem. Estudem, aproveitem esse momento de pausa para vocês estudarem. Até mais!